Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 20, que nos diz assim, 19 e 20, que nos diz assim: quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a esse Ciro, Naamã, que de sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei alguma coisa. Então, irmãos, o que a gente aprende com a história de Naamã? Naamã e Geazi, que era o menino que ajudava Eliseu. Então a gente vê, irmãos, primeiramente que a Bíblia nos fala assim, que ele era um homem de Deus, que Geazi era um homem de Deus, porque ele andava com um homem de Deus, que era Eliseu, com muito poder e autoridade, porque Eliseu recebeu o dobro de Elias. Então ele tinha muito poder e autoridade para perceber, né, se alguém que andasse do lado dele, ali um companheiro que andasse do lado dele, né, não fosse homem de Deus, não andaria do lado dele. Mas para vocês verem, irmãos, como a gente não vigia, como a gente é fraco e a gente vive pela misericórdia de Deus. E depois a gente paga, né, a consequência dos atos da gente. Então, Geazi, vendo que Eliseu, um homem de Deus, não recebeu nada para profetizar para Naamã ir lá no rio, e ele não quis receber nada, porque de graça recebe, de graça você dá também. Então, por mais que você, olha só, irmãos, muitas das vezes a gente não cobra para pregar, mas se a gente alguém queira nos abençoar, a gente acaba recebendo. Só que nós estamos livres da culpa porque a gente não cobrou. Mas Eliseu, ele nos dá o exemplo que mesmo que a pessoa queira nos abençoar, ele não quis. E aí, Geazi, um homem de Deus, ele deixou a ganância entrar no coração dele. A ganância pelo dinheiro, a avareza, o pecado da avareza entrar no coração dele. Então, ele pensou assim, não, mas se o meu mestre não quis, eu vou atrás desse homem, como Deus vive, eu vou atrás desse homem, vou receber alguma recompensa. Olha só a ganância dele, ele não fez nada, ele não era profeta, ele era apenas um ajudante de Eliseu. Mas ele deixou a ganância entrar no coração dele, sendo que Deus nem usou ele, usou foi Eliseu. E ele foi atrás de Naamã com mais um pecado, o pecado da mentira, dizendo que chegou 2 jovens lá e que ele desse, né, um dinheiro lá para esses 2 jovens que chegaram lá. Então, assim, nossa, Naamã, ele queria muito dar o dinheiro para Eliseu. Então ele foi lá e mentiu que tinha vindo 2 jovens da tribo de Efraim. Ai, que daí eu vou levar para esses jovens. O meu mestre mandou vir pedir um certo valor para a gente dar para esses 2 jovens. Olha a mentira. Então já entrou 2 pecados: a avareza, a ganância
que é a avareza e a mentira, de dizer que o mestre dele, e a falta de temor também, porque ele sabia muito bem que Eliseu era um homem de Deus e que Deus ia revelar para ele a mentira que ele estava contando. Mas aí o que chama a atenção é que a Bíblia fala que Giazi era um homem de Deus, mas ele deixou Satanás colocar no coração dele, porque quem é pai da mentira é Satanás. Então, se a gente não vigia, então por isso que a palavra de Deus fala, enquanto você está em pé, vigie para que você não caia. Giazi caiu nas setas de Satanás, que ele é o pai da mentira, e fez a vontade de Satanás, mentindo. E aí ele recebeu a recompensa dele por ter mentido. Então a lepra de Naamã, que deixa o corpo todo branco, então passou para Giazi e para toda a descendência de Giazi. Então, olha que incrível e uma revelação. Você que está ouvindo essa palavra e você tem a pele branca, você tem a pele normal, mas você tem várias partes do corpo todas brancas, era considerada como lepra, mas a gente sabe que não é lepra, porque naquele tempo não existia, a ciência não era tão evoluída, então toda a enfermidade que dava eles achavam que era lepra. Então hoje todas as pessoas, todos aqueles que estão ouvindo esse áudio, se você tem aquelas manchas brancas, igual eu estou colocando aqui na foto, você é descendente do servo de Eliseu, o Giazi, porque ele deixou o inimigo dominar o coração dele e o Senhor jogou uma maldição que toda a descendência de Giazi recebesse essa lepra, que na verdade não é lepra. Então, todo aquele que tem essa mancha é descendente de Giazi, porque o Senhor falou agora, então Eliseu foi lá e falou com ele por que ele agiu de ganância, por que ele mentiu para o servo de Deus, que agora toda a descendência dele agora ia carregar esse castigo de ter a pele esbranquiçada. Então eu quero deixar também, irmãos, uma revelação para vocês saberem. O Senhor tem tocado muito meu coração. Eu tenho visto muitos vídeos do profeta Vinícius Iracete. Eu tenho aprendido muito com o profeta Vinícius Iracete a respeito de sonhos, porque o Senhor fala muito comigo através de sonhos. E vocês sabem, irmãos, que quando uma pessoa está mentindo para você, o Senhor ele pode revelar em sonhos. Para Eliseu, o Senhor falou no pensamento dele. Mas o Senhor ele dá revelações em sonhos para saber se existe pessoas que estão mentindo para nós. Então eu quero dar alguns sonhos que, se você tiver alguns sonhos desse, você vai orar ao Senhor. E se o Senhor te revelar a pessoa que está mentindo para você, você vai orar pela vida dessa pessoa, porque ela está sendo usada pelo inimigo, ela está agindo de falsidade com você. Então, um dos sonhos que representa a mentira perto de você é quando você sonha com fogo ou com incêndio. Fogo ou incêndio significa também críticas e acusações. As pessoas estão te criticando, estão te acusando e estão mentindo. Quando eles fazem isso contra você, eles estão mentindo contra você, porque é o inimigo que está se levantando
na mente dessa pessoa e está usando essa pessoa. Então, quando você sonhar com fogo, incêndio, você vai saber que é isso. Se você também sonhar com